começando pela influência direta que a alimentação exerce no nosso organismo. A nossa palestrante Camila, ela vai falar a importância da alimentação voltada para o idoso, mas muitos pontos podemos pegar para a nossa rotina mesmo e em outras faixas etárias também, pediátrica, ginecologia, para vários gêneros. Vamos abordar a parte da crononutrição intestinal, que destaca como os alimentos que consumimos e os horários adequados pode estar impactando positivamente o funcionamento do nosso corpo. Essa charla, ela faz parte de um workshop maior. Ele está sendo composto por outras 5 palestras, né? No caso, 3 já foram desenvolvidas pelo cronograma, e hoje vamos para a terceira. Agradeço pela presença de todos, mais uma vez, né? Vamos aproveitar o máximo dessa jornada. Espero que pelo menos um pouco de aprendizado seja proporcionado a cada um de vocês, e desejo uma boa apresentação para Camila. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar mandando no chat que iremos tentar sanar a dúvida. Ao final, gostaria de pedir que vocês colocassem o nome e a catraca no chat, mas no final, está bem? Não agora. Agora vamos deixar para alguma dúvida, alguma pergunta, aí coloquem no chat, que daí no final a gente vai estar lendo as perguntas e a Camila ela vai estar respondendo vocês, ou que caber a mim, eu também posso responder, está bem? E o nome no final da aula. Muito obrigada e desejo a todos uma boa aula. Eu vou só fazer... Oi, Camila. Boa noite, Érica. Pessoal, acho que a intimidade leva a gente a falar assim, né, Camila? Mas Camila é médica, nutricionista, tá? Aproveitem bastante a charla, porque não, acho que todas as que a gente vem fazendo até aqui são de uma relevância profissional para a gente, para a vida. Então, tá aí, boa noite a todos e muito obrigado pela participação. E Camila, muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite da Liga. Olá, boa noite. Eu que agradeço, é uma honra. Eu acho que uma das melhores formas de promover a saúde é você passar realmente o que você sabe, né? Então, aqui vou tentar passar da melhor maneira para que vocês consigam levar isso para a vida e consigam implementar, né, nas consultas de vocês, no tratamento de vocês com as pessoas, e principalmente esse grupo, né, de pacientes que é o adulto maior, né? É um grupo que infelizmente não recebe tanta atenção por falta de paciência também dos profissionais e entender como é a qualidade de vida deles, entender como é esse processo fisiológico que eles vivem nessa etapa da vida, porque ocorre sim, a gente tem que ter a ideia de que, imagina, nós nascemos e ocorre todo um processo de crescimento, né, maturação, vamos dizer assim, do nosso fisiológico, mas também o declínio dele. Então, essas pessoas que vão chegar para vocês no consultório, seja como clínico geral ou especialista em geriatria, eles exigem, sim, uma atenção especializada, né, uma compreensão melhor de toda a história clínica dele, né. E Hipócrates, lá, um médico grego, né, já disse, 460 anos antes de Cristo, ele já falou que dos alimentos farás a tua medicina. Então, existe aquela frase que nós somos o que comemos, mas também nós somos o que absorvemos. Às vezes as pessoas se alimentam bem, e isso para toda, né, a etapa da vida, mas passando a vida do adulto maior ali. Ele, às vezes, come bem, mas também não está tendo uma boa absorção. Justamente esse é um dos desafios que acontece, né, com a longevidade, né. Vou passando aqui os slides, eu gosto de deixar a carinha de vocês aqui do lado, então, às vezes, demora um pouquinho para eu passar, tá? Bora lá. Então, quando a gente vai falar de longevidade, a gente tem que entender que a expectativa da vida do humano, ela está aumentando realmente. E isso faz-se necessário que toda a área da saúde, mas a medicina e a nutrição em si,
consigam encontrar meios de manter esse paciente com uma qualidade de vida boa, porque longevidade sem qualidade de vida também não é algo agradável, né? Acho que ninguém gostaria de chegar ali acima dos 60 anos e já ter realmente disfunções tão graves a ponto de não conseguir ainda curtir a vida e levar 15, 20 anos ainda com um déficit de nutrição, um déficit de força, um déficit cognitivo. E acho que isso é um dos maiores desafios mesmo, porque a gente tem que tentar tratar esse paciente, tanto com a parte geral da saúde, né, que entra tanto o sono, alimentação, hidratação, intestino, exercício, mentalidade, a gente tem que tentar levar esse paciente como um todo, para que, ao mesmo tempo, ele consiga ir envelhecendo, só que envelhecendo com essa qualidade de vida. Quando eu digo ir envelhecendo, é algo que a gente não tem como realmente parar. É um processo fisiológico natural do corpo, esse deterioro das funções fisiológicas. Então, a gente vai, sim, encontrar desafios, né? Um dos maiores prejuízos desse deterioro fisiológico são as doenças crônicas, porque com o aumento também da longevidade, a gente aumenta, então, esse deterioro, o espaço, né, o tempo de deterioro, ou seja, o paciente fica mais tempo ali com esse deterioro fisiológico e automaticamente ele sofre um processo de declínio da saúde no geral. Então, hoje em dia, a gente tem muita aparição de doenças crônicas não transmissíveis, justamente não só pelo estilo de vida, mas também porque esses pacientes, o corpo vai perdendo a função. Então, o nosso desafio é como encontrar maneiras realmente de promover cada vez mais essa saúde, prevenir cada vez mais que essas doenças apareçam e melhor maneira de tratar, então, essas doenças que, no caso, pode ter a maioria dos pacientes já vão apresentar para vocês com ali uma diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, né, hipertensão, então, doenças neurodegenerativas, como demência, Alzheimer, então, vocês vão encontrar esse desafio onde vocês vão encontrar o paciente falando, mas eu me alimento bem, eu tomo um café da manhã, como um almoço, como um lanche da tarde, uma janta, mas falta. E daí a gente tem que integrar o paciente, pegar ele de uma maneira holística, igual eu falei para vocês, todos esses pilares que antigamente, lá na época de Hipócrates, já tinham as ferramentas base do ser humano. Hoje em dia, muito se perde o que é realmente ser humano. Ser humano é um conjunto. Quando a gente fala de nutrição, atualmente, se perde muito em pequenos nutrientes. Isso se chama o quê? Nutricionismo. O que é nutricionismo? É você reduzir um sintoma do paciente ou um diagnóstico do paciente pela falta de um nutriente. Isso não é real. O deterioro da capacidade fisiológica dos pacientes, ele acontece pelo conjunto de fatores, pelo conjunto do que é o estilo de vida dele. E quando a gente fala dieta, é o estilo de vida. Dieta não é momentânea, dieta não é passageiro. Dieta é o que você faz diariamente, que somado anos e anos e anos, vai levar você... O que aconteceu aqui? Vocês estão vendo o meu slide? Então, né? Tá. Que vai levar vocês... Vão levar, então, o paciente a essa enfermidade, né, a esse processo patológico. Então, se você pega um paciente que lá, desde a idade adulta, dele, início da idade adulta, ou até a adolescência, que hoje em dia tem muito também, que ele tem um estilo de vida que não é benéfico, que não vai promover a saúde, automaticamente ele vai ter uma doença, ele vai levar a essa enfermidade. Então, quando vocês vão atender o paciente, não fiquem somente nos sintomas, vão também para a raiz desses sintomas. E a raiz do sintoma está onde é a maior dificuldade, não só dos idosos, mas da gente mesmo, nós aqui no nosso dia a dia. A dificuldade é fazer o básico. O que é o básico? Igual eu falei para vocês, alimentação, hidratação, sono, exercício e a mentalidade, né? Igual vocês estão tendo outras palestras também, importante que vai... Perdão, doutora, interromper. A apresentação sua está diminuída e tem uma outra pessoa que está apresentando a tela. A sua sumiu. Agora a pessoa não está apresentando mais. Tá, peraí, então. Vamos ver. Deu certo? Agora sim. Então, tá bom, então, obrigada. Eu vi que tinha ficado estranho, mas achei que estava ok. Fechou, então. Vamos para o próximo. Quando a gente fala, então, dessa longevidade, né, por que isso causa um deterioro,
A primeira coisa que a gente tem que ter ideia é que as células, elas vão morrendo, tá? Então, algumas células são, sim, fagocitadas, né? A gente consegue eliminar, mas algumas delas não. Então, ocorre esse acúmulo de células, né? Onde, automaticamente, elas também vão chamar um processo inflamatório, para que sejam degradadas. Então, esse acúmulo de células são chamadas células senescentes, né? Que senescência vem de idoso, né? Vem de acúmulo de idade. Então, essas células, e principalmente macrófagos, imagina uma pessoa que ela passa a vida inteira ali com estímulos que são agressores. Então, todos os dias ela tem estímulos agressores, que estimula, então, um processo inflamatório pequeno, diariamente, mas progressivo. Automaticamente tem uma estimulação, essas células senescentes geralmente são acúmulos muito de macrófagos. Esses macrófagos, eles vão perdendo a função, vão se acumulando nos tecidos e eles liberam citocinas que são pró-inflamatórias, como, por exemplo, a interleucina 6, que vai estimular mais inflamação. Então, o paciente ele já vem aumentando essa inflamação de larga data já. E junto com essa inflamação crônica que você vai tendo ali nessa longevidade, né, tem também o estresse oxidativo, que nem sempre a gente consegue realmente combater todo o estresse que ocorre no dia a dia. Quando eu falo estresse, não é só mental. O estresse oxidativo é você ter estímulos agressores, né? A oxidação dentro do nosso corpo é um processo natural da célula. Ele precisa, nosso corpo precisa fazer oxidação para também geração de energia. Só que é nosso papel, como paciente também, e como profissional, lembrar o próprio paciente que ele precisa ter a entrada dentro do corpo dele de antioxidantes. Os antioxidantes estão na alimentação. Então, a gente tem também, às vezes, um paciente que, além de estar na inflamação crônica, ele não consome alimentos antioxidantes, que aumenta o estresse oxidativo. Aumenta, então, a produção de espécies reativas de oxigênios, que vão se ligando nas células, roubando esses elétrons dessas células, vão prejudicando cada vez mais a divisão celular ou criando divisões celulares que não são tão benéficas, né? Que vem aí com proteínas, proteínas alteradas, né, vamos dizer assim, causando também, igual eu falei aqui, o acúmulo dessas proteínas, que já vem alterada pelo estresse oxidativo, automaticamente também induz mais inflamação, para eliminar essas proteínas, porque elas não foram usadas para nenhuma matéria-prima, porque ela veio alterada. Então, ela precisa ser eliminada. Então, tem mais estresse ali. Disfunção mitocondrial. O idoso, ele vai perdendo essa geração de energia, ele vai perdendo também o número de mitocôndrias, principalmente pelo processo fisiológico, que é um dos mais danosos, né, do envelhecimento, que é a sarcopenia, né? Sarcopenia é esse processo natural da perda da massa magra. E a massa magra, ela contém um número de mitocôndrias que essas mitocôndrias da massa magra é o que vai definir a taxa metabólica basal do paciente. Então, a gente vai pegar um paciente idoso que ele tem uma alimentação ruim, automaticamente ele tem uma diminuição da taxa metabólica basal, tem uma diminuição da massa magra e continua comendo da mesma maneira que comia antes. Automaticamente, por diminuição da massa magra e da taxa metabólica basal, ele vai acumular gordura. O acúmulo de gordura também leva à produção de citocinas inflamatórias, que são as adipocinas. Então, isso, vocês veem que é um ciclo que, se você não cuida com os comportamentos básicos, né, que eu chamo de comportamento básico, os pilares da saúde, não tem como a gente tratar o paciente com se olhar o paciente e falar, ok, tá com gastrite. Tá, mas por que essa gastrite? Da onde está vindo? O que esse paciente comeu a vida inteira? Qual é o hábito de sono? Então, não adianta só vir passar ali um omeprazol e ponto, acabou. Vocês têm que ter uma visão mais holística e integrativa do que é realmente o ser humano e as etapas da vida e cada história clínica dele, né? A gente tem também a parte do que já do próprio paciente, do corpo do paciente, tem os estímulos ambientais, que eu já citei alguns deles, como a dieta, exposição à luz solar muito forte, né, exposição a tabaco, álcool, outras toxinas, tem pessoas que trabalham com toxinas, que inalam toxinas, então, é o estilo de vida do paciente que também vai determinar a condição de saúde dele, e tudo isso faz parte para que vocês cheguem, então, no melhor, não digo nem diagnóstico, mas numa melhor via terapêutica para o paciente. Porque não adianta você querer tratar um paciente, sendo que o principal fator estressante dele está, vamos dizer assim, no trabalho. A pessoa trabalha com algo que tem
toxinas, e ele inala toxinas. Tá, ok, não tem como você falar para o paciente parar de trabalhar com isso. Então, hoje a gente tem que ter uma realidade que, como médicos, a gente não pode mandar no paciente, a gente tem que ter uma abordagem mais empática e falar, tudo bem, vamos ver o que a gente consegue melhorar, então, em outros aspectos, e não só nesse fator que está te prejudicando. Como eu disse, esse nutricionismo que tem ocorrido em relação aos nutrientes, tem deixado muitos pacientes à deriva. Eu recebo vários pacientes acima de 50 anos ali, que eles já estão entrando, 50, 60 anos, eles já estão entrando, assim, num padrão de pensamento na qual eles se sentem, eles falam assim, não, meu corpo não presta, porque eu fui em tal doutor, mandou tomar isso, eu não sarei. Fui em tal doutor, me encaminhou para aquele especialista, fiz isso e não melhorei. Então, o paciente, ele vai passando de mão em mão, sem ser visto como realmente um todo, sem simplesmente ser explicado para ele o que é o básico, né, que ele precisa fazer, e tentar, junto com ele, entender por que ele não está fazendo o que deve ser feito. E esse questionamento não é só para o paciente, mas também para o próprio profissional. Muito profissional evita de tocar nesse assunto porque o profissional não está fazendo o que deve ser feito. Então, isso se trata muito de uma visão e uma consciência ali que a pessoa decide fechar na hora de tratar o paciente. Então, como profissional, é nossa missão não esquecer dos pilares básicos, tá? Mesmo que se ali você não está fazendo, não está cumprindo, não adianta, não tem problema, tá? Trate o paciente realmente desde a base e não somente o sintoma. Ajude ele entender o porquê que ele precisa do seu tratamento. Porque o que eu mais vejo também nessa idade é que eles sempre... os idosos, eles sempre falam, não, mas eu sempre fiz assim, não, mas antes eu tratava assim, eles vão questionar, porque sim, eles têm maior idade, querendo ou não, uma experiência em anos de vida. Claro que isso não significa maturidade, né, porque você se alimentar bem, você assumir a autorresponsabilidade da sua alimentação é uma maturidade também. Não significa maturidade, mas significa que o paciente mais idoso, ele é resistente um pouco ao tratamento. E se você não ganhar essa confiança, se você não saber explicar para ele o porquê daquilo, o porquê que está acontecendo, ter mais paciência mesmo, ele precisa disso. Lembrando que o paciente também idoso, ele não acompanha geralmente, claro, vamos generalizar, tem algumas exceções, mas ele não acompanha, às vezes, uma linha de raciocínio tão rápida. E vocês já devem ter escutado alguém falar que idoso é igual criança, que são os dois extremos da vida onde dependem de cuidados, né? Então, sim, temos que explicar com muita paciência, como se fosse ali para uma criança, só que, claro, com outras linguagens, porque é uma pessoa mais experiente de vida, tá? E o tratamento sempre vai ter que ser de acordo com o que o paciente está disposto a fazer. Eu sempre pergunto na minha consulta, ok, a gente tem isso, isso e isso para melhorar. Quantos % de energia você tem para melhorar isso? O que você pode fazer? O que você decide? Porque a partir do momento que o paciente ele faz essa decisão junto com você, ele sente que ele escolheu o tratamento dele. E a partir disso gera um maior compromisso, que é a coerência cerebral também. Então ele vai lembrar, poxa, eu falei para a doutora que eu ia fazer isso, então eu vou ter que fazer. Então tem uma maior adesão. Nessa idade a gente precisa conversar um pouco mais com essa empatia, essa paciência e esse acolhimento, tá bom? Quando a gente fala disso tudo, desses fatores, né, tanto os próprios deterioros fisiológicos, mais os estímulos agressores, né, que são o estilo de vida, os estímulos ambientais, a gente tem que ter em conta, então, que o paciente, ele precisa gestionar esse estresse. Aí, geralmente, esse estresse também vem acompanhado o estilo de vida que é o trabalho, né? Ele tem que saber fazer uma gestão desse estresse, ou seja, uma gestão emocional melhor, né? Ele precisa fazer exercícios físicos, porque ele vai perder massa magra, então a gente precisa fazer esse paciente estimular essa massa magra, para que ocorre, então, sempre ali a produção dessas fibras musculares, né? Ocorre essa miogênese, para que se libere, então, miosinas, que são substâncias que são anti-inflamatórias. Então, o músculo, além de ser colaborador para a saúde, ele também produz para a saúde de força, eu digo, né, uma saúde física, ele também participa da questão anti-inflamatória do corpo. Então, vale a pena estimular. Só que qual é o exercício? A gente tem 2 tipos de exercício. Tem o exercício que é o aeróbico, né, que ele vai fazer para melhorar a condição cardiovascular,
porque automaticamente a inflamação também deteriora a parede vascular, e isso ocorre, então, a formação de placas de ateroma. Então, a gente precisa fazer com que ele entenda que ele precisa de um exercício que vai estimular coração, que vai estimular vasos, isso vai liberar mais citocinas que são anti-inflamatórias, só que, ao mesmo tempo, o exercício que promove a miogênese, né, que vai evitar um tanto uma sarcopenia, é o exercício de força. Então, o idoso, sim, ele precisa estar ali na academia, ele precisa estar fazendo um acompanhamento. Geralmente, o paciente tem mais dificuldade de a ter acesso ao exercício de força, porque o idoso tem mais dificuldade de realizar ali. E quando você tem que pagar um outro profissional, por exemplo, um profissional da educação física, né, um personal, tem paciente que não tem condição. E a mesma coisa é com a dieta. Às vezes você vai passar ali, você vai orientar, porque a prescrição dietética está reservada ao nutricionista, né? Mas o médico, ele vai orientar o consumo ali de mais vegetais, de mais frutas, né? Hortaliças, alimentos mais cereais integrais, o que sim aumenta o gasto, aumenta o custo. São alimentos mais orgânicos, são alimentos que não têm tanto conservantes. Sendo assim, estragam mais rápido. Então, tem pacientes que não vão ter condições também. Então, tudo tem que ser ajustado de acordo com também o que o paciente pode fazer, tanto de energia que ele tem, disposição e também financeiramente. Eu já vi muitos profissionais que não pensam nessa parte da questão financeira do paciente e automaticamente o paciente não adere ao tratamento, porque quantos pacientes eu já recebi que falavam assim, não, eu fui naquela nutricionista e me passou salmão, quando que eu vou comer salmão? Eu fui naquela nutricionista e me passou sal rosa do Himalaia. Quando que eu vou fazer? Quando que eu vou comprar o sal? Sabe? Então, você vai encontrar pacientes que deixaram de fazer um tratamento base, que é simplesmente organização desses pilares da saúde, porque ele pensa que ele não é capaz, que ele não pode. Mas todo mundo tem acesso, sim, pelo menos ao básico, né? Poxa, as pessoas não têm dinheiro para ir numa academia, mas vamos fazer uma caminhada na rua, essa orientação, né? A hidratação, o sal, não necessariamente um sal rosa, mas um sal iodado, né? Os alimentos vegetais que duram mais tempo, vegetais da época, formas ali de você administrar a conservação desses alimentos também. Então, tudo é uma questão de conversa com o paciente, né? Passando próxima. Gente, quem for tendo pergunta, pode ir mandando no chat, depois eu vou responder, tá bom? Tá, quando a gente entra na parte da nutrição, a gente já falou da sarcopenia, a nutrição é fundamental. A gente tem que ter um balance energético, principalmente para o paciente não ganhar peso, então tem que ter ali uma distribuição adequada, né, de calorias em todas as refeições, automaticamente uma quantidade de macronutrientes que também seja adequada, né, uma proteína adequada, entre ali 1 gramo a 1,5 gramas de proteína por quilo de paciente. Também o carboidrato, o lipídio, tem que ser um lipídio de fonte boa, né? Evitar fontes saturadas, porque esse paciente ele já tem uma inflamação, os vasos já têm maior probabilidade de aderência, né, de colesterol, de LDL, então temos sim que cuidar com gorduras saturadas, porque estão mais relacionadas com doenças cardiovasculares. Quando a gente fala de dieta no geral, igual eu falei para vocês, dieta é o estilo de vida. Né? Não é a dieta tem esse nome, às vezes a pessoa pensa que é momentâneo por ter muitas dietas da moda, né? Quando a gente fala da dieta mediterrânea, ela já foi escolhida esse ano, já é o 7º ano consecutivo, que é a melhor dieta, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A dieta mediterrânea, ela é uma dieta rica em frutas, rica em vegetais, grãos integrais, peixe e azeite de oliva, né? Lá na Espanha, eles comem muito, só que aqui no Ocidente a gente precisa, então, adaptar ela, porque não é todo mundo que tem acesso a peixe, e geralmente os peixes aqui também estão um pouco contaminados aqui no Ocidente. Então, a gente adapta um pouquinho com uma proteína que é menos prejudicial. Ovo, a gente tem o peito de frango também, lembrando que a carne vermelha também tem bastante gordura saturada, né, comparado com o peito de frango. Então, a gente faz essas orientações, uma adaptação dessa dieta mediterrânea. Não existe a dieta perfeita. Existe aquela dieta que o paciente vai se adaptar e que vai causar o menor número de danos para ele.
quando a gente pensa no que o paciente tem que fazer em relação à alimentação, a gente também tem que orientar ele o que ele deve deixar de fazer. Porque hoje em dia é muito fácil o acesso a alimentos que são industrializados ultraprocessados, né? Esses ultraprocessados que contêm mais de 5 ingredientes, contêm muitos estabilizantes, né? Que são conservantes, acidulantes, aromatizantes. Tudo isso vai causar um impacto dentro do corpo. E isso não é só para idoso, né? Claro que para o idoso é pior ainda, criança e idoso, porque é o extremo inicial, onde você está começando a formar realmente o que vai ser a sua vida adulta, e depois o final, onde você precisa entender que tudo aquilo que você está colocando na boca já não vai ser absorvido direito. E se você não está dando coisa boa, realmente não tem como a gente levar o paciente para um caminho bom, né, de saúde. Então, a gente tem que ter em conta que tem que estimular essa alimentação que é rica em antioxidante. E os antioxidantes, querendo ou não, vêm das frutas e dos vegetais. Então, a maior variedade, estimular que consumam, então, de acordo com a época do ano, né? Como eu falei para vocês, os médicos em si não precisam saber detalhes de quantos gramos, porque isso fica mais realmente para a parte da nutricionista, né, do nutricionista. Mas o médico, sim, pode fazer uma orientação. Eu acho que todo profissional da saúde deve, sim, fazer uma orientação dos pilares básicos, que eu já citei várias vezes. Essa dieta mediterrânea, ela já foi associada já com um risco de 30% da mortalidade nos adultos mais velhos. Então, justamente também por o azeite de oliva, que contém o ômega 3, né, ômega 3, 6 e 9, a gente tem substâncias que são anti-inflamatórias. Então, a gente tem que dar uma dieta anti-inflamatória, só que dentro dessa dieta anti-inflamatória, muita gente pensa que os alimentos que são os anti-inflamatórios, mas a gente tem que pensar que não é só o que a gente vai dar. Dentro dessa dieta, o que eu vou tirar que está me inflamando. Lembrando que esse tirar não significa realmente tirar todos os alimentos. A gente começa orientando o paciente a tirar o que menos presta de dentro da alimentação dele. Um dos maiores erros quando se trata de alimentação no idoso é você pegar um idoso e falar para ele, você tem que parar de comer isso, 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 isso e isso. Ele não vai fazer, ele não vai seguir. Se isso já acontece na idade, no início da vida adulta ali, na adolescência, toda essa resistência, o idoso ele não vai fazer. Tá? Então, você precisa ter ali aquele jogo de cintura para chegar ali naquele alimento prejudicial. O açúcar que ele está comendo, onde que ele está comendo, não é um café à tarde que prejudica o sono dele, vocês vão ter que ter esse jogo de cintura para encontrar esse prejuízo alimentar. E não só ficar mandando ele comer também as coisas, mas tirar o estímulo agressor. Então, basicamente, quando se trata desse estresse oxidativo, né, tanto da introdução de antioxidante e o estresse oxidativo que é produzido, é o equilíbrio, né, entre estímulo agressor que está entrando no nosso corpo contra estímulo protetor que estamos produzindo. Então, tem que ter esse equilíbrio, porque não tem como, só da gente respirar, já respira o oxigênio, que também gera uma espécie reativa de oxigênio, né, pode causar ali essa oxidação. Então, sim ou sim, vamos produzir essas espécies reativas, porém, temos que ter o equilíbrio. Então, entende que isso vale para todo mundo. Um dia que a gente não come antioxidante, seja no café da manhã, vegetais, frutas, né? Se a gente passa um dia, é um dia já que a gente só sofreu agressão. Então, a gente tem que ver o alimento, sim, como um remédio. O alimento, o exercício físico, a água, tudo isso, antes de vocês começarem a prescrever um monte de remédio que não vai dar resultado, tem que sim ser tratado o estilo de vida. Vocês vão ver no Harrison, é o livro base da clínica, não sei se é de vocês, mas todas as doenças, antes de você começar um tratamento farmacológico, tem lá modificação do estilo de vida. Só que é geralmente uma linha, 2 linhas, porque aqui a medicina ocidental não trata tanto isso, né? A medicina oriental, sim, estimula mais o estímulo de vida, o estilo de vida como base, né, da nossa saúde. Então, não esqueçam, sempre foquem realmente na base para que o tratamento farmacológico de vocês tenha um resultado mais efetivo, tá bom? Quando a gente fala de suplementação,
uma das vitaminas que sim vai estar prejudicada no idoso é a vitamina D, e ela é muito importante para a metabolização da via do cálcio. Então, a gente suplementando a vitamina D, seja via oral, seja intramuscular, a gente consegue que o paciente ele tenha um melhor metabolismo ósseo, ele melhora também a qualidade da massa magra do paciente, ajuda a ter uma diminuição na sarcopenia, e ao mesmo tempo, por que a gente tem que fazer isso? Por que tem que cuidar também com os ossos? Porque o idoso, por fraqueza muscular, ele tem a tendência a cair, né? Então, vocês vão ver quando a gente fala um pouquinho do sono, eles às vezes acordam à noite e acabam tropeçando, e um osso fraco, lesão de cadeira, né? Lesão de fêmur, cabeça do fêmur. Então, sim, a gente tem que cuidar da saúde óssea desse paciente. Então, avaliar como que está o cálcio, avaliar como que está a vitamina D desse paciente, avaliar se ele faz a suplementação com ômega 3, se ele não usa o azeite de oliva, ou não tem as fontes de peixe, ou não come nada de origem vegetal que tem os ômegas, por exemplo, chia, automaticamente a gente precisa prescrever, então, um ômega 3 para ele. E também o uso de probióticos, né, que pode sim ajudar o paciente. A gente vai ver quando for falar um pouquinho da parte da microbiota, tá? Aí, a Érica comentou também que a gente ia comentar sobre a crononutrição. A crononutrição, ela é os horários que o teu corpo, o nosso corpo, ele está melhor adaptado, ele está pronto para receber um alimento, causar a melhor digestão e a melhor absorção. E ele gosta de uma rotina, o corpo ama rotina, tá? Então, vamos supor que todo dia você tá ali comendo arroz, feijão, frango, vamos dizer de macronutrientes, depois entramos na parte dos micronutrientes. Se você tá, perdão, se você tá ali comendo, né, arroz, feijão, frango, almoço e janta, às vezes você vai variar, automaticamente o seu corpo, quando chega na hora do almoço, meio-dia, 1 hora, ele já está pronto para receber essa comida e ele já sabe o que ele vai receber. Então, ele já produz as enzimas necessárias, basicamente na mesma quantidade. O café da manhã, a mesma coisa. Os horários melhores para ser comido até 8 horas da manhã, né, entre 7 e 8, entre meio-dia e 1 hora, entre 3h30 e 4 horas da tarde e 8 horas da noite. Claro que pode, né, dar uma variada para cima e para baixo, né, na hora. Porém, é importante que as alimentações sejam feitas aí, né? Muita gente vai perguntar, tá, beleza, mas e o jejum relacionado à longevidade? Sim, o jejum é uma estratégia, tá? Quando a gente fala de jejum, a gente não está falando de que é uma dieta, é uma estratégia nutricional, que pode ser colocada dentro de uma dieta. Então, vamos dizer, às vezes meu paciente está lá com uma dieta mediterrânea, mas ele quer fazer o início do jejum intermitente. Dentro da minha dieta mediterrânea, eu vou adaptar as horas que ele vai comer e as horas que ele vai ficar sem comer, tá? Eu prefiro fazer um jejum intermitente que seja o jejum fisiológico, na verdade, tá? Que pega na hora que o paciente realmente vai dormir, acompanhando a crononutrição. Porque muitos estudos já mostram que a crononutrição, ela está totalmente relacionada também com o ciclo circadiano. O nosso ciclo circadiano funciona junto também com a luz solar e a lua. Então, dia e noite, dia e noite. Nós somos essa unificação com o que é a natureza. E muita gente esquece disso. Então, sim, é para a gente comer desde ali do momento que a gente acorda. Muita gente erra nessa parte, perde muito nutriente, porque depois na janela que tem para se alimentar não consegue introduzir todo o nutriente devido. Automaticamente vai ficar com déficit de nutriente. Então, tem que entender bem essas restrições. Às vezes você vai pegar um paciente idoso, que ele está acima do peso e você quer colocar jejum nele. Mas será que ele vai conseguir? Por que que ele está realmente com muito excesso de peso? Ele come muita quantidade? Ele come compulsivamente? Porque o jejum intermitente também está relacionado com disfunção do comportamento alimentar. Uma pessoa que ela fica com privação de comida, ela fica contando as horas para comer. Automaticamente a comida ela vem como um centro da vida dela, né? Então coisas que não eram para ela gastar energia pensando, né? Por exemplo, eu tenho que comer tal hora. E ao invés dela ter uma nutrição intuitiva e seguir a crononutrição dela, ela fica contando a hora no relógio, ela fica com aquela relação de proibição e permissão. E isso também altera.
Já tive vários pacientes, inclusive comigo, porque eu também sou ex-obesa, muito comportamento, muito disfunção de comportamento alimentar, quando eu ficava horas e horas e horas sem comer, isso era pior. Então, a gente tem que cuidar também com o paciente idoso, porque o estresse metabólico do jejum não é para qualquer um, não é qualquer pessoa que vai aguentar também ficar sem aquela comida. E geralmente esses idosos, por exemplo, você pega um paciente que ele tem diabetes, não é todo mundo, todo paciente que vai conseguir ficar horas e horas sem comer por conta da hipoglicemia. Aí, de repente, ele vai vir com aquela tremedeira, com aquela necessidade absurda de comer alguma coisa, e ele vai pegar o que tem na frente. Dando um exemplo até de familiares meus, até pão seco já comeram, que tinha em cima da mesa. Então, eles vão comer o que tiver. E isso não é só idoso, tá? Qualquer paciente pode passar por isso, porque vai gerando essa disfunção e o estresse da fome, né? Essa fome fisiológica por muito tempo, o que acontece? Ativa mais o sistema límbico. Então, a gente perde a capacidade de racionalização na hora que você vê a comida. Então, às vezes, o paciente cuida, beleza, fez um jejum, coisa mais linda, ativou, sim, a parte da longevidade, né, que é o esperado do jejum, a diminuição dos telômeros, evitar a diminuição dos telômeros, né, só que, na hora que ele vai sair do jejum, ele não faz essa entrada na alimentação de uma maneira correta, né, com os alimentos na ordem invertida. Então, é uma estratégia que, sim, deve ser cuidada. E por isso que a crononutrição é muito importante no idoso, porque a gente consegue ajustar também a qualidade do sono dele. Então, imagina que um paciente acima ali de 60 anos, ele começa a comer, ele belisca alguma coisa ali 11 horas da noite, porque existe esse tempo, né, essa regressão no sono, já a gente fala disso. Imagina que ele vai comer ali 11 horas da noite, automaticamente o corpo dele vai entrar em fase de digestão, né? E para quê? Como que o organismo ele vai olhar que ele vai falar, ué, mas não é hora de eu dormir? Porque não está escuro. É a mesma coisa que acontece com a luz branca, né? Isso é estímulo agressor. Automaticamente escurecendo, a gente já deveria ter uma luz amarela, já ir diminuindo para aumentar a produção de melatonina, para que a gente possa, então, fazer o shutdown dos órgãos, né? Fazer esse desligamento aos poucos dos órgãos, para que a gente vá entrando num processo de sono. Então, aqui a gente vê também um outro suplemento que a gente pode entrar para o paciente, para melhorar tanto a crononutrição e o ciclo circadiano, que é a melatonina, tá? Sem contar que tudo isso que eu estou falando em relação à alimentação, imagina, você vai lá e fala para o paciente, você precisa comer carne. Mas tem paciente que não tem dente. Tem paciente idoso que a dentadura vai machucar. Está machucando porque não tem dinheiro para fazer outra dentadura. Tem paciente que não tem mais força para mastigar. Tem paciente que está com a deglutição prejudicada. Tem paciente que não consegue. Tem paciente que não tem fome, porque tem alteração lá na parte do hipotálamo, do centro da fome, o centro da sede. Então, tem paciente que ele não vai conseguir fazer tudo isso que vocês estão falando. Então, vocês vão ter que encontrar estratégias para que ele também consiga, por exemplo, uma suplementação com creatina, para que ele consiga manter a massa magra e também diminuir o deterioro, né, das células neurais. E também, já que ele, vamos dizer, se você dá uma carne para ele não tem condições ali nem de mastigar direito. O estômago, a mucosa estomacal e a mucosa intestinal já não está tão íntegra. Você acha mesmo que ele vai conseguir fazer essa quebra de nutrientes para que ele consiga absorver do jeito certo? Não. Então, às vezes, você já vai ter que dar um alimento que ele, ou orientar uma alimentação que seja mais cozida, mais blanda, né? Para que ele consiga fazer uma melhor digestão, mesmo que perca alguns nutrientes na parte da cocção, mas é melhor do que ele deixar de comer, né? E junto com isso, às vezes, se o paciente não consegue mesmo comer uma carne, comer um ovo cozido, tem que entrar com suplementação proteica, para que diminua, então, essa sarcopenia. Tem que ser realmente uma abordagem bem ampla, para que você consiga entender por que o paciente está disfuncional dentro da alimentação. E isso não é só um papel do nutricionista, porque para você também indicar para um nutricionista prescrever a dieta, às vezes o paciente não vai fazer, eu estou sendo sincera com vocês, como nutricionista e como médica. Às vezes o paciente não vai fazer uma dieta prescrita, com gramos, principalmente os idosos, mas a orientação ele vai seguir. E cada vez que ele volta no consultório com vocês, vocês podem agregar
um hábito novo, né? Agregar essa orientação nova. Então, no início, vamos dizer, o primeiro mês, vamos só começar a comer mais frutas, vamos só começar, então, a beber mais água, aí no outro mês, vamos começar a variar, então, esses vegetais, então vocês vão, é um baile, eu falo que é um jogo de cintura, e como médico, vocês têm muita autoridade para chegar, autoridade de um jeito humilde, óbvio, mas eles respeitam muito a gente como médico para a gente poder dar essa orientação. Então, nunca deixem, eu vejo alguns alunos, conversei recentemente, sempre essa limitação de não podemos prescrever dieta, não podemos prescrever dieta, mas não importa. Qualquer pessoa que saiba ali realmente do básico, uma pessoa na rua, às vezes, uma pessoa que ela não tem um conhecimento, mas ela come fruta, se sente bem com fruta. Imagina, a fruta é um alimento natural. Você vai falar, se ele fazer a orientação para outra pessoa comer fruta, isso é ruim? Não, é uma orientação nutricional. Quando eu fiz a faculdade de nutrição, já se dizia que orientação nutricional nunca se nega em qualquer aspecto do profissional da saúde, em qualquer profissional da saúde. A gente tem que saber que a alimentação, sim, é extremamente importante. Lembrando que, igual eu falei lá no início, às vezes o paciente ele já está comendo bem. Eu tenho pacientes que chegam aqui, ele come bem, só que tem déficit de nutrientes, micronutrientes, tem déficit de vitamina, déficit de minerais, déficit de antioxidantes, então, compostos bioativos. Então, por quê? Isso simplesmente pela desintegridade da mucosa, tanto gástrica quanto intestinal. Mucosa gástrica, às vezes o paciente de larga data ali, é um paciente que mais vocês vão ver o consumo, a automedicação, né, em relação a dores crônicas, então, muito uso de AINES, então a mucosa gástrica já está prejudicada, automaticamente não produz o fator intrínseco para a absorção de vitamina B12. Então, a gente tem que ter essa visão holística do que é alimentação. Não é só carboidrato, não é só proteína, não é só lipídio, e não é só falar para ele, coma tanto disso, tanto daquilo, e deixa de comer os alimentos ultraprocessados. É muito mais do que isso, né? O buraco é muito mais embaixo. Aí, como a gente estava falando da crononutrição, né? Aí ligada também com o ciclo circadiano, o sono, ele é extremamente importante para a faxina metabólica, tá? O declínio de horas de sono, ele pode causar realmente um estresse a nível metabólico gigantesco, que vai sim estimular uma inflamação, a parte de toda a desregulação dos nossos eixos hormonais. Então, vocês têm que ver o sono como uma necessidade básica fisiológica. Tanto alimentação, se você fica sem comer, você morre. Se você fica sem beber água, você morre. Se você fica sem dormir, você também vai levar loucura e vai morrer. Não tem como. Existe o acúmulo de AMP no nosso cérebro. Então, você tem o ATP, quebra em ADP e depois quebra em AMP. Esse AMP, ele vai acumulando no nosso cérebro, nos receptores, e vai gerando aquela pressão do sono. Essa pressão, sabe aquela, quando você está assim, você não aguenta, que seu olho vai fechando automaticamente, é uma necessidade exacerbante. Tem gente que atualmente, pela rotina estressante que tem, muitas coisas para fazer, não consegue dar conta, já acorda com essa pressão de sono. Por quê? Porque o sono não está sendo de qualidade. E quando a gente fala sono e longevidade, a gente tem que saber que o idoso ele já é prejudicado no sono por 3 fatores. Primeiro fator dele é a regressão, que eu citei agora há pouco, que chama temporização circadiana. Essa temporização circadiana faz com que ele tenha sono antes realmente da hora de dormir. Então, às vezes, o que ele sentia sono lá pelas 10 da noite, ele começa a sentir 8h30, 8 horas, automaticamente ele tira aquela soneca por conta da pressão do sono. O que acontece daí? Ele não tem ainda... não tem a capacidade de sustentar esse sono por toda a noite, porque é uma leve pressão do sono. Automaticamente ele acorda lá perto da 1 da manhã, 2 horas da tarde, 2 horas da manhã, e ele não dorme mais. Então, ele perde essa capacidade de sustentar um sono, tá? Tanto um sono leve, quanto um sono profundo também. E falando de sono profundo, a gente tem no idoso automaticamente a degeneração
acho que assim, deterioro das células neuronais que estão presentes ali na parte medial do córtex, tá? Aonde ocorre a ligação lá no sono profundo, que é o sono não REM. Então, se a gente já tem deterioro dessas neuronas que produzem esse sono, automaticamente a gente tem um sono reduzido em horas, mas não é o ideal, porque o idoso sim tem que dormir o mesmo tanto que um adulto normal, que é de 7 a 8 horas, tá? Então, ele já dorme menos horas, porque realmente, a mesma coisa que eu falei para vocês da sarcopenia, em relação ao sono, a gente tem infelizmente, esse deterioro fisiológico, que é a perda, então, desse local. Esse local de células no nosso córtex, que produz o sono profundo, a gente precisa desse sono profundo para que a gente tenha a criação, a associação do que aconteceu no seu dia e a criação de memórias. Então, os cientistas acham que, chegando na vida adulta, já se viveu o suficiente a ponto de não necessitar de novas memórias, a ponto de não necessitar gastar energia, já que o corpo começa a deteriorar, não vamos gastar, o cérebro pensa, não vamos gastar energia acumulando memórias. Automaticamente, essa é a área que é reduzida, tá? Só que isso, como o sono, ele tem ciclos, né? São 5 ciclos de 1h30, automaticamente os ciclos, eles ficam reduzidos. Então, o paciente, ele não vai conseguir dormir profundo. Automaticamente não faz a faxina metabólica que deveria ser feita. Outro problema do sono do idoso, nessa longevidade, é a fragmentação do sono. Essa fragmentação do sono ocorre principalmente pelo descontrole da bexiga, isso sim ocorre na parte da vida maior, do adulto maior, e também alguns fármacos, né, principalmente os diuréticos, que fazem com que eles levantem mesmo para fazer esse xixi. Então, a gente tem que ver também, por exemplo, o contexto. Às vezes o paciente come bem, só que o sono é o que está prejudicando. Então, como estimular um sono de qualidade? Você não vai sair já prescrevendo um medicamento ali que vai fazer com que ele durma. Automaticamente, você vai melhorar a higiene do sono, que é aquilo que eu comentei: diminuir as luzes, colocar um ambiente tranquilo, não deixar televisão, muitos barulhos, né, ligado, pode ser uma musiquinha mais tranquila, ou fazer até uma oração, que pessoas mais idosas são sempre mais religiosas, gostam ali sentem a necessidade, né, da parte da fé, a parte da espiritualidade, então vocês podem puxar por esse lado também. Por exemplo, às vezes o paciente vai falar, eu não quero ler, eu não quero fazer uma meditação. Você fala, tudo bem, então você tem religião? Então então vai orar, né, para quem você acredita. Então, vale a pena vocês avaliarem também. E como eu disse, fazer a suplementação também com a melatonina, né, que a gente pode estimular, então, esse sono, né, fazer com que ele venha. Só que a gente já deve saber que o sono no idoso, ele sim é reduzido, tá? Automaticamente. Então, a gente pode melhorar um pouco. Quando se trata dessa sonequinha que ele dá pela pressão do sono, nessa regressão, que eu comentei, que passa ali, às vezes, das 10 para as 8, aí a gente não estimula a higiene do sono. Aí a gente tem essa parte que a gente pode fazer esse tratamento nele, que é deixar ele com tudo aceso. Colocar ele, então, nesse ambiente para que ele não durma, não perca essa pressão do sono, e quando chegar a hora realmente dele dormir, lá pelas 10, 11 horas, ele consiga dormir e acordar no horário correto lá. Porque o prejudicial não é que ele acorde 4h30, 5 horas, porque ali já começa mesmo a diminuição da melatonina e aumento do cortisol, para a gente despertar mesmo. Porém, muitos idosos acordam lá pelas 2 da manhã. Aí sim é prejudicial, tá? Então, dá para a gente avaliar o paciente e ver o que pode fazer em relação ao sono dele também. Tá. Então, a gente falou da nutrição, falamos do ciclo circadiano, do sono, né? E falando da microbiota intestinal, a gente tem que ter a ideia de que nós temos mais DNA de micro-organismo do que nosso. Então, nós somos uma simbiose, ou seja, as bactérias que a gente tem é o que vai promover ou a nossa saúde ou a nossa doença também. Porque hoje já se sabe que o intestino, ele é o segundo cérebro, porque ele produz também neurotransmissor em grande quantidade. Então, principalmente 70% da serotonina é produzida no intestino.
Então, a integridade intestinal, ela é fundamental, não só no idoso, mas também em toda a nossa vida, né? A integridade intestinal, ela está totalmente relacionada com a qualidade da microbiota, a diversidade da microbiota que você tem. Tem microbiotas, igual eu falei, promovem saúde. Como promovem saúde? Elas mantêm um muco em cima da parte apical das células, e esse muco faz, então, uma proteção, porque as células acabam sendo, então, essa proteção do que passa ali. Imagina comigo, um paciente que ele não come tantos antioxidantes, tantas comidas, vamos dizer, mais naturais, né, in natura, ele come muito mais industrializados, ultraprocessados. Ali está cheio de conservante. O que é um conservante? Imagina que a indústria, ela não se importa realmente com a sua saúde. A indústria alimentar, ela quer vender, é uma empresa, é uma indústria, ela precisa faturar. Tá? Um alimento na prateleira do supermercado que dura pouco, não é lucro. Então, o conservante simplesmente é antibiótico. Ele põe antibiótico dentro desse alimento para que ali não se proliferem micro-organismos, né, bactérias, e não estrague, ou seja, dure mais tempo. É muito triste a gente parar para pensar como está a qualidade nutricional da população no geral, porque muita gente hoje em dia come muito mais esses produtos que contêm esses estabilizantes, né? Às vezes você está comprando um produto que é cheio de corante, se você for ler realmente os ingredientes, esses corantes, eles são todos cancerígenos, porque quando chega no seu intestino, a gente não foi feita para metabolizar isso, para degradar isso, para compreender o que é um corante, compreender o que é um aromatizante. A gente não foi feito para metabolizar isso. A gente foi feito para, assim, a microbiota que prolifera, que ajuda na saúde, é uma microbiota que gosta de vegetais. Por quê? Ele gosta das fibras. E onde estão as fibras? A fibra nada mais é que a parede celular dos vegetais. E aí vem um mito, não é um mito em si da nutrição, mas muito se fala, principalmente médico, se fala muito sobre o índice glicêmico dos sucos, né? Quando a gente fala de fibra, a fibra, ela é algo, vamos falar de uma maneira simplista, mas ela vai pegar a glicose e não vai, essa frutose, né, na verdade, da fruta, e não vai deixar ser absorvida tão rápido. Ela forma como se fosse uma geleia. Então, diminui a absorção de glicose, a velocidade de absorção da glicose. Então, se eu diminuir a velocidade, eu não dou um pico glicêmico. Então, às vezes eu vejo médico proibindo o paciente de comer fruta. Gente, não sejam esse tipo de profissional, vocês não precisam proibir isso. Imagina, se o paciente ele é proibido de comer fruta, de comer vegetais, o que sobra? Realmente, os industrializados de mercado? Porque hoje em dia é assim, tantos pacientes chegam aqui no meu consultório e falam, eu deixei de comer porque fulano falou isso, fulano falou aquilo. O que acontece com o suco? Você vai pegar lá um suco, vai bater a fruta. Quando você bate a fruta, você não mastiga ela, né? Que você não engole, vamos dar um exemplo, a laranja por conta do suco, né? Que é o mais comum. Você não quebra todas as fibras, você deixa algumas fibras. Então, você vai ter esse processo aí da diminuição do pico de glicose. Porém, quando você bate o suco, imagina que a fruta ela é totalmente degradada. É totalmente batida. Então, não tem fibra ali, porque foi quebrada essa fibra. Então, não vai exercer a função. E quando chega lá no intestino, ela vai ter um pico realmente, vai absorver rápido. Mas não é a fruta o problema atualmente, tá? O problema geralmente é na maior parte dos ingredientes dentro dos produtos industrializados, ultraprocessados. Então, vale a pena vocês começarem a ler a parte não só da informação nutricional, por exemplo, tem tantas calorias, tem tanto de carboidrato. Isso é muito simplista. Vocês têm que ver o ingrediente que tem ali. E daí que é pouca caloria, tudo bem, o paciente vai emagrecer. Mas, se o paciente está acima do peso, já tem uma condição inflamatória crônica que é persistente há anos, independente da caloria, se ele come algo cheio de estabilizantes, conservante, aromatizante, corante, vai causar uma inflamação. Às vezes tem muita gente consumindo muito alimento fit, achando que está realmente fazendo o melhor para o corpo, mas vai olhar o ingrediente, vê se não tem ali um conservante. Tem coisas sim, tem alimentos sim que são mais orgânicos, tá? Só que existe muito esse erro, né, de entender realmente que nem todos os alimentos fits, eles são realmente bons, né,
para o corpo. E esse consumo realmente está cada vez mais aumentando, né? Eu digo o consumo de alimentos fits, cada vez mais aumentando na população geral e também nos idosos, tá? Então, a gente tem que entender que a microbiota, ela vai responder ao estímulo que você dá. O que é que você tem colocado na sua boca e o que é que o seu alimento, o seu paciente tem colocado na boca dele. É em fazer ele entender que tem coisas boas e coisas ruins. Então, quão disposto ele está a melhorar esse parâmetro? Sempre deixam a pergunta para ele, não é você que decide o quanto ele vai fazer, é ele que decide. Mesmo que ele comece com 1%, que às vezes não é o que a gente espera, mas é o primeiro passo. Nem todo mundo consegue dar um passo grande, que é o nosso ideal como profissional. Às vezes vai chegar um paciente que a gente quer pegar ele, levar para casa e falar, vem cá, eu vou cuidar de você 100%, mas a nossa missão como profissional também é saber respeitar o processo de mudança do paciente. Vocês devem ter visto em clínica sobre o processo de mudança, a escala de Maslow. A escala de Maslow é pré-contemplação, contemplação, ele vai se preparar depois para mudar, ele vai agir, tem o processo de mudança em si, e em todos eles tem recaída. Então, faz parte de nós, profissionais, saber respeitar o processo de mudança de cada um. E saber que cada mudança, ela ocorre de acordo com o nível de consciência que o paciente está. Às vezes ele não está preparado, às vezes ele não está pronto, porque para você mudar um hábito, basicamente você tem que construir um novo eu. E você construir esse novo eu, você precisa saber abandonar o antigo eu. E isso é o que mais dói no processo de mudança. E é por isso que o paciente ele precisa estar comprometido, só que dentro do que ele é capaz de fazer. Ele precisa ter essa consciência do que ele é capaz, do que ele quer, do que ele está disposto, tá? Então, isso chama questionamento socrático, você trazer isso para a sua consulta e mostrar para ele realmente as opções que ele tem, jogar para ele e falar qual que é tua missão, dar mais de uma opção de tratamento para ele, dar várias vias para ele ver qual que é mais fácil. Cada paciente vai ter uma via mais fácil. E por aí vocês começam, então, o tratamento, porque ele já vai sentir melhora. Os hábitos base da nossa vida, esses pilares base da saúde, assim que organizados, na primeira semana o paciente já vê benefício. Então, ele vai gostar daquele tratamento sem perceber um nível grande de esforço para fazer aquilo. Por isso que existe uma melhor adesão. Voltando, então, à microbiota, a gente sabe, então, que essa simbiose, ela é fundamental. As bactérias, elas vão pegar esses nutrientes que são trazidos, ou antinutrientes, e, através disso, vai ser estimulado, então, a proliferação da microbiota da pessoa. Cada pessoa tem uma microbiota. Se eu tenho um paciente que ele é diabético e o outro não é diabético, hoje em dia se faz já transplante fecal nos Estados Unidos. Não sei se aqui no Brasil já está fazendo, se tiver, é em São Paulo, eu já tinha visto estudos recentes, mas não tinha liberado ainda o tratamento com isso. Vamos supor que eu pego um paciente que ele não tem diabetes. Eu coloco num paciente, pego as fezes desse paciente, faço um transplante fecal no paciente que tem diabetes e continuo com um estilo de vida saudável. Automaticamente, toda essa microbiota e a condição da diabetes dele pode ser que desapareça, mas a microbiota dele vai alterar totalmente. Então, a gente consegue também fazer esse tratamento em países mais avançados, né, com essa perspectiva. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é que cada paciente tem uma microbiota, é como se fosse a digital do seu intestino. Então, o que você come é a bactéria que você prolifera. Como eu disse, as bactérias que promovem saúde, elas gostam de fibra, ela gosta do natural. Eu acho que vamos simplificar. Ela gosta do que é natural. E as bactérias que realmente promovem mais inflamação, ela está muito relacionada também com a quantidade excessiva, também dos naturais, vamos dizer. Carne vermelha. Carne vermelha em excesso também vai produzir uma inflamação. Gorduras em excesso também vai produzir uma inflamação. Então, a gente tem que ter em conta desse desequilíbrio. Quando a gente fala da microbiota no envelhecimento, a gente tem 3 fatores que prejudicam, que é a redução da diversidade dessa bactéria, dessa microbiota, né? Então, se eu já tenho uma redução da diversidade, aí já me preocupa, porque antes eu tinha uma diversidade gigantesca e automaticamente com essa diversidade eu conseguia cumprir várias funções, né? Várias bactérias que são antipatogênicas, né, que promovem saúde,
para combater as bactérias que são patogênicas. Só que com essa redução, eu também tenho a diminuição das bactérias benéficas. Então, eu já estou mais prejudicada ainda. Além de reduzir a diversidade, eu tenho redução das bactérias boas e, o pior, eu tenho um aumento das bactérias que são oportunistas, né? Então, bactérias que promovem realmente as enfermidades, como... Por que promove a enfermidade? Não é que ela vai promover diretamente, essa microbiota, essa espécie de microbiota específica produz diabetes. Existem, sim, um mapeamento genético que a gente consegue, com exames bem finos, identificar a espécie da bactéria, porém, a gente entende que esse tipo de bactéria vai estimular uma inflamação, esse tipo de bactéria vai estimular acúmulo de gordura. Então, como juntar a raiz? Isso é a raiz do problema da saúde. Tá? Então, você vê que a raiz começa no alimento que está vindo. Vocês vão ver aqui que tem ali tanto as fibras, olha, que leva... Essa imagem é um pouco complexa, mas vocês conseguem acompanhar aqui. Tem o alimento, tem as variedades de bactéria, e aí embaixo tem todos os produtos metabólicos de bactéria, tá? Seja bom ou seja ruim. Então, a gente vê o paciente idoso, ele sofre tanto no sono, quanto na capacidade de absorver, e automaticamente ele sofre nessa disbiose que a gente chama, né? Porque automaticamente ele perde, então, essa variedade de bactérias e aumenta as bactérias patógenas. Por que que o aumento das bactérias patógenas são prejudiciais? Imagina que vocês têm a membrana, né? Tem as unidades ali, as uniões celulares, né? Elas são juntinhas quando o paciente ele tem uma saúde tranquila, não tem disbiose, tem a diversidade preservada, tem as bactérias boas preservadas. As bactérias boas, como eu comentei antes, ela produz esse muco, que serve como barreira. Já do outro lado, a gente tem ali o exemplo aonde não tem proliferação de bactérias boas suficiente para a produção de muco. Se eu não produzo muco, automaticamente eu estou expondo, então, a minha microbiliosidade a esses agentes tóxicos, esses agentes que não são degradáveis. Automaticamente aumenta, vai rompendo essas ligações intercelulares. Se eu rompo uma ligação que ela é extremamente junta como meio de proteção, porque é uma proteção essas uniões intercelulares, se eu causo um espaço que é chamado de leaky gut, automaticamente passa as moléculas para a corrente sanguínea. Então, a gente tem pacientes que têm há tantos anos uma disbiose, isso serve para a vida adulta, tá? Inteira, tá? Tanto tempo tendo uma disbiose, uma má alimentação, que começa a desenvolver processos alérgicos por toxinas que são passadas direto. Toxinas tanto alimentares. Imagina esse conservante que não passou direto e entrou e foi direto para o seu intestino, para a sua corrente sanguínea. Imagina um vírus que chegou ali junto com o alimento, porque os alimentos eles acabam sendo contaminados, mas a gente tem essa capacidade de degradar, tem essa capacidade de fazer uma proteção. A microbiota está ali também para isso, para combater esses micro-organismos que são patógenos. Então, tudo isso vai passar para a corrente sanguínea. E aí vem processos alérgicos de pele, processos alérgicos de via respiratória, principalmente, acúmulos dessas substâncias em articulações. Aí, eu digo que começa também a chegar aquelas enfermidades que muita gente não sabe a causa, tá? Hoje em dia, vocês vão receber muito... eu tô com uma dor de cabeça, tô com uma alergia, pego tem muita rinite, muita gripe. Vocês vão ver que talvez está relacionado com o intestino também, tá? Então, essa microbiota, ela ajuda nessa modulação da inflamação, ela tem essa função imunológica, ela ajuda também no processo de geração de energia. Uma microbiota que ela está disfuncional, ela pode levar a uma... Oi? Vou continuar. Sara, tá, então, essa saúde metabólica está relacionada à diminuição da capacidade de metabolização, né, de ter ali essa produção de energia também através dos alimentos.
e automaticamente a saúde mental, a função cognitiva, igual eu falei, o intestino é o segundo cérebro. Você vai ter lesão de células, células enteroendócrinas, que são produtoras ali, principalmente de neurotransmissores, serotonina. Imagina, uma pessoa com redução de serotonina, porque a serotonina, ela é mais ou menos a sensação de paz, né? É você ter aquele, estou tranquila, não corro perigo, tá? Essa sensação de paz, o paciente não vai ter. Então, ele vai ter mais propensão a ficar ansioso também. Aí vocês podem pensar também em uma suplementação com 5-HTP, que é o precursor, então, da serotonina, tá? Em relação à dieta, igual eu falei para vocês, ou ela vai promover uma saúde intestinal, ou ela vai promover a denigrir, né, a mucosa intestinal. Sempre a melhor dieta ali para microbiota vai ser baseada em vegetais, não tem para onde fugir. Excesso de gordura, excesso de proteína, ou seja, pessoas que também estão lá em superávit calórico com excesso de proteína também está prejudicando a microbiota, né? Sabendo que o ganho de massa excessivo também não é fisiológico, a gente ultrapassa níveis fisiológicos. Então, todo extremo é prejudicial e o corpo vai responder e vai ter uma consequência, seja boa ou seja ruim, tá? Outra coisa, uso, automedicação, é uma das coisas que a gente mais tem também, principalmente na idade avançada. Eles pensam que já conhece os medicamentos a larga data, né? Uma pessoa que tem inflamação crônica ali de coluna, de joelho. São pessoas que se automedicam há muito tempo, pessoas que se automedicam para pressão, sente que subiu um pouquinho a pressão, já toma de novo remédio. Eles pensam que a experiência de vida dá o conhecimento também necessário para eles fazer o uso desse medicamento. Então, anti-inflamatório, arrolé, antibacteriano, eles tomam sem pensar. Então, tem que fazer a conscientização do uso também desses medicamentos. Outra coisa é o sedentarismo, né? Que também vai estimular, o exercício estimula uma boa bactéria, uma boa microbiota. Então, no caso, o paciente idoso, ele já tem os fatores de diminuição da massa magra, diminuição da resistência óssea, automaticamente ele... Gente, se já é difícil atualmente para os jovens que têm força fazer exercício, imagina um idoso. Então, ele tem que ter isso instalado já como hábito. Cuidado com realmente essas mudanças extremas, né? Querer mudar muito o paciente. Vocês têm que pensar realmente em questões de capacidade, que tudo que é extremo também vai gerar um desconforto. Existe algo chamado síndrome alostática. Quando a gente está na nossa zona de conforto, a gente está em homeostase também fisiológica, vamos dizer assim. Zona de conforto a gente deriva mais para a parte mental, dizer assim, sair da zona de conforto, mente, mas homeostase biológica, fisiológica, a gente associa com a zona de conforto, beleza. Se eu vou sair da zona de conforto, tanto mentalmente quanto fisicamente, eu vou fazer uma mudança. Se eu saio muito dessa homeostase, eu entro em um lugar chamado alostase. E quando eu estou muito nessa alostase, automaticamente o meu corpo ele precisa voltar para a minha homeostase, porque ele precisa se recuperar desse estímulo que foi 8 ou 80. Tá? Então, ele estava no 8, de repente ele foi para o 80. O corpo também assusta. Por isso que mudanças muito drásticas também não são sustentáveis, porque gera esse, como também conhecido no trabalho, burnout, né? Burnout no trabalho. A mesma coisa acontece com qualquer mudança de hábito, então tem que ser bem consciente essa linha terapêutica com o quanto ele quer mudar, tá? E aí vai de vocês também trabalhar a questão da frustração do tratamento. Às vezes a gente tem uma expectativa de tratamento, mas às vezes não é o que o paciente quer fazer, tá bom? E eu vejo vários recém-formados que têm também essa dificuldade de lidar com isso, porque daí associa, por exemplo, será que eu indiquei certo? Será que eu fiz certo? Será que falta alguma coisa no meu atendimento? Não, nem sempre é assim. Saber que o outro também tem o seu tempo é parte da nossa jornada como profissionais da saúde, tá? Aí, para a gente terminar, a conclusão em si nunca esqueçam de cuidar dos pilares base, né, dessa saúde. Para que a gente não chegue nesse extremo, para que a gente não tenha cada vez mais pacientes adultos maiores que têm essas doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, doenças metabólicas, como resistência periférica à insulina, dislipidemias, né, vamos dizer,
sequelas aí, ou pacientes que já tiveram acidentes vasculares, cerebrais. A gente precisa entender que quanto mais promoção e prevenção, menos a gente vai encontrar essas enfermidades dentro do consultório. E a promoção e prevenção não é responsabilidade do paciente, é nossa responsabilidade como profissional. Então, no contexto onde você estiver trabalhando, daqui a uns tempos, vale a pena avaliar, poxa, como a gente está lidando com esse povo que eu estou atendendo, com essas pessoas? Como eu estou fazendo a promoção e a prevenção da saúde deles? Porque você pode fazer essas três coisas, promover, fazer o tratamento de prevenção, ou já fazer o tratamento da doença em si, né? Então, vale a pena cada vez mais fazer essa conscientização dos profissionais da saúde também, não apenas do idoso. Quando a gente diz o idoso e conscientização do tratamento dele, a gente tem que ter ideia que muitos idosos são dependentes, então a gente precisa também orientar o familiar. E esse também é um fator de impedimento de aderência do tratamento, porque, gente, está todo mundo ali, nem todo cuidador é uma pessoa que vai dar tudo de si pelo idoso, infelizmente. E todo mundo também tem a sua vida. Então, essa parte de conscientização do cuidado, ele tem que incluir tanto o acompanhante do idoso, se ele vem com um acompanhante, que é alguém que está, ou cuidador, né? E também o autocuidado, estimular que o paciente idoso, ele não se sinta incapacitado. Estimular que ele faça uso cada vez mais também da sua cognição, que ele estimule o contato com o alimento. Não dizer, você é idoso, fica aí que eu faço. Não, ele pode chegar, ele pode pegar o alimento, ele pode escolher o que ele quer comer. Se ele tem esse discernimento, se ele está nesse nível de consciência, não fazer a exclusão do que é o idoso. Porque o idoso, a maioria deles, eles também querem atenção, porque eles se sentem, sim, incapacitados. Pensa, é que muitos aqui provavelmente não, na verdade, acho que, não sei se tem pessoas aqui acima de 60 anos que têm capacidade, acredito que não, mas eles querem a atenção, eles querem ser inclusos, eles querem, imagina, para nós exige um pouco de paciência nesse cuidado, tá? E é legal você mostrar para ele que ele é capaz de fazer aquilo. Imagina para ele pensar, poxa vida, a minha vida inteira eu fui funcional, eu fiz as coisas e agora eu não consigo. Isso também é frustrante. Então, ajudar o paciente a entender que ele pode também tomar algumas rédeas do seu cuidado. Só que, claro, muitas coisas já não. Tem paciente que também, se não pode segurar, sei lá, uma faca para cortar alimento, então não vai segurar a faca, entendeu? Se tem sequela. Se tem ali uma debilidade muito grande de massa magra na perna, tem debilidade óssea já, osteoporose, a gente não vai também forçar o paciente a ficar fazendo muitos exercícios, a ficar se movimentando, porque pode também ter queda. Então, tudo com moderação, tá? Mas existe a necessidade, eu vejo assim, que essa necessidade de conscientização, e importante que não seja só do paciente, que seja também do cuidador, e principalmente a conscientização e paciência da parte dos profissionais, que atendam, sim, com mais empatia esses pacientes e que consigam passar cada vez com mais simplicidade, porque ser médico é você ser um educador da saúde. Ser médico é você pegar o paciente e você falar, vem aqui, eu vou cuidar, eu vou te ajudar e te ensinar a cuidar de você, porque não é um ser humano, né? E a gente também tem que saber se cuidar antes também de cuidar as pessoas. Vejo muitos profissionais da saúde que eles quebram a coerência cerebral, que é, por exemplo, você não consegue associar bem e cumprir bem com o que você pensa, com o que você fala e com o que você faz. Então, você fala para o paciente que ele tem que parar sei lá, de fumar, parar de beber, e muitos profissionais vão lá e fazem isso. Então, vocês também têm que lidar com isso e saber que vocês também são falhos, que não vir com aquela síndrome do impostor, ficar com medo de falar para o paciente não fazer isso, porque você sabe que você faz. Sempre a gente pode ajudar. Então, lembre que antes de você ser médico, você também é profissional, é um ser humano que também tem as dificuldades e você pode começar por você a colocar essa melhoria dos pilares da saúde. Lembrando os pilares, por último, alimentação, exercício,
água, mentalidade e o sono. Então, e relações sociais também, a Organização Mundial da Saúde está trazendo, porque se você não sabe lidar com as pessoas, também vai causar um estresse, e aí já viu para onde pode dar. Então, acho que é parte nossa, cuidar de nós, para também conseguir cada vez mais cuidar do paciente, porque o profissional, quando ele está em paz e tranquilo, ele consegue ter mais paciência e tranquilidade no atendimento, e isso faz total diferença na adesão do tratamento. E é isso, vou fechar com essa frase de Platão, que a saúde é a maior de todas as bênçãos, e a base de uma vida feliz é a saúde do corpo e da mente. Então, desde muito antes, já sabia a necessidade de paz mental e a necessidade de uma boa alimentação. Abro para perguntas. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa. Eu esqueci de colocar aqui, mas vou deixar o meu Instagram, se vocês quiserem seguir, vou escrever aqui no chat. Alguma coisa que vocês não entenderam, tá? Quiserem perguntar, às vezes eu falo muito rápido. Vou escrever aqui. Oi, Camila, tudo bom? Tudo É bom? a Érica aqui. Diga, Érica. Eu acho bem interessante essa parte da alimentação voltada para a geriatria. É uma área que está me chamando bastante atenção. E se você não se importar, eu teria algumas perguntinhas para te fazer. Não sei se você consegue me auxiliar. A parte que você falou da crononutrição, que afeta o metabolismo, né, a absorção dos nutrientes, assim, a saúde geral, né, do intestino. Sim. Eu gostaria de saber, na parte geriátrica, você sabe como seria, como que afeta o horário, a alimentação do idoso? Por exemplo, um idoso que come de 3 em 3 horas, um idoso que come ou faz 3 refeições no dia. Como que essa parte, assim, qual que seria o horário indicado? Sim, o horário indicado vai seguir realmente o normal da crononutrição, que seria 8, né? De 8 horas da manhã, um café da manhã, das 12 a 1 ali um almoço, né? Aí um lanche da tarde, aliás, pelo menos às 3h30, 4 horas, e até às 8 da noite a janta. No idoso, como eu falei, às vezes ocorre essa não é transformação, mas é uma modificação da crononutrição com o ciclo circadiano por aquela regressão do sono. Lembra que eu comentei com vocês? Por exemplo, por ter uma regressão dessa pressão do sono, ou seja, ele vai dormir antes, quando ele acorda, às vezes ele está em hipoglicemia e ele come. Automaticamente altera daí, porque vai ativar o sistema digestivo. A hora que era para ele estar dormindo, ele vai estar digerindo. Isso não só com o idoso. Não tem muita especificidade sobre horários alimentares em idosos, não tem muita diferença, a gente só tem que cuidar com o comportamento dele mesmo. Outra coisa, às vezes lá nas 4 horas da tarde, não se trata muito da hora, mas se trata também do que você come naquela hora, né? Imagina, um paciente idoso, ele já tem mais facilidade de resistência periférica à insulina, então açúcar simples, né, farinha branca, alimentos de alto teor de carboidrato e baixa proteína naquela refeição, vai causar ali um pico de insulina que não tinha necessidade, um pico de glicose e de insulina também. Então, são mais o que você coloca dentro desse horário, entendeu? Mas, basicamente, é a mesma coisa, de base, é a mesma coisa, assim, no geral, tá? À tarde, o que tem muito de erro com o idoso, por ele, às vezes, não sentir fome para jantar, é porque eles vêm de uma época na onde se jantavam muito cedo e também dormiam muito cedo, né, que eles a maioria trabalhava na roça, os idosos atuais, estou dizendo, tá? Então, eles, lá pelas 5 horas, 5, 6 horas, a maioria deles já começam a jantar. Então, só que às vezes não é arroz, não é comida, às vezes eles vão comer um pão e um café com leite, tá? Então, às vezes, um pão com margarina e um café com leite. Aí a gente não encontra muito nutriente, e esse café que ele toma vai prejudicar na profundidade do sono dele também. Porque, por mais que ele possa ter uma metabolização rápida do café, o café ele se liga naquele mesmo receptor que acumulou o AMP. Lembra que eu falei sobre a pressão do sono? Então, se ali às 4 da tarde, nessa crononutrição, ele
Ele toma o café, quando dá lá 10 horas, 11 horas, ainda está na meia-vida desse café. Então, ele vai ficar ligado, esse café, ele se liga naquele receptor de ANT, por isso que quando a gente está com muito sono e toma o café, dá aquela despertada, porque você mascara aquela sensação de sono. Às vezes, daí o paciente não, se você mascarou, mesmo que você durma em horas, você pode não dormir em qualidade de sono, não completar os ciclos para realmente descansar, né? E no idoso já é prejudicado isso. Então, a gente vai ter mais prejuízo daí também. A crononutrição basicamente serve para que o paciente aprenda a ter uma rotina também de acordo com as necessidades fisiológicas. Então, se de manhã eu tenho um pico de cortisol que serve, que ajuda na metabolização de carboidratos, de proteína, imagina, de manhã eu não tenho comida, se eu não como, então o que eu vou metabolizar? Aí vem um pico de testosterona também, ali entre as 9 às 10 da manhã, mais ou menos. E daí eu não tenho comida também, estou em jejum. Então, é mais para você entender que durante o dia você precisa sim manter essas refeições. Sobre várias refeições e menos refeições, vai estar muito realmente ligado à capacidade de digestão do paciente. Tem paciente que, e também se ele gosta de comer em maiores quantidades ou não, e se ele pode também comer. Às vezes tem paciente que ele gosta de comer 2 vezes por dia só. Pode comer? Pode. Se é o que ele pode fazer naquele momento, pode. Só que tem que cuidar também com o pico de glicemia. A gente consegue fazer uma refeição grande que vai encher a barriga dele, só que sem, ele não vai passar fome, só que sem tanto uma densidade calórica alta, sem tanto um índice glicêmico alto naquela refeição. Então, aí, essa parte, realmente, ela já é voltada mais para o nutricionista, porque o médico daí não pode fazer essa prescrição, porque aí entra, então, o detalhe da dieta, entendeu? Profissionais formados e especializados em nutrologia, e dentro da médicos nutrólogos, e dentro da nutrologia tem uma especialidade que é a dietética. E esses profissionais médicos podem fazer prescrições de dieta. Então, é a especialização em nutrologia, e dentro da nutrologia, mais uma especialização que é a dietética. Então, esse profissional médico pode fazer. Aí sim entra os detalhezinhos, né, dessa dieta que você vai fazer essa prescrição. Porque daí começa a se tornar realmente a prescrição e não a orientação da parte médica. Te respondi? Sim, sim, respondeu sim. Eu achei bem bacana os assuntos que você puxou também, agora, da pergunta que eu fiz. E daí, então, seria a especialidade da especialidade que ele iria fazer uma orientação, uma prescrição já direcionada, né? Ele já pode fazer a prescrição de dieta. É o único profissional médico que tenha a liberdade de fazer a prescrição médica, a dietética, que daí entra nesse cálculo de macronutrientes, adequação de micronutrientes, estratégias nutricionais. Então, tudo isso daí pode, ou nutricionista, ou essa especialidade dentro, que chama dietética, dentro da nutrologia. Então, quem tem interesse, quem tiver interesse em saber mais, quiser acompanhar meu trabalho lá, ou mandar uma mensagem no direct, eu amo explicar, amo dar aula, amo falar, não vai ser um problema nenhum, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Outra coisa, eu deixei aqui do lado e não falei, nem sei se vocês estão ouvindo mais, mas quem quer se aprofundar com uma leitura muito bacana e ao mesmo tempo mais científica um pouco, mas além de técnica, também é muito fácil de leitura sobre o sono, até em todas as espécies, a evolução do sono, essa necessidade do sono, esse livro aqui, ele é muito, muito, muito interessante, tá? Porque dormimos, tá? Então, ele realmente trata como que a ciência, que os achados, né, da ciência do sono. Então, aqui vocês podem aprender sobre o ciclo do sono, né, e como é incrível, né, essa faxina metabólica e realmente como a gente distorce
a importância do sono. Muita gente, não, eu durmo pouco e consigo, não, eu fico acordado de noite e para mim tá ok. E vocês vão ver que realmente não é bem assim, tá bom? Gente, é isso. Se não tem nenhuma pergunta, eu vou me retirar. Uhum. Tá bom? Antes de encerrar, né? Eu gostaria de fazer o agradecimento pela sua participação, por ter aceitado o convite, tá? Eu estava falando com você agorinha, mas só que a minha internet acabou caindo, eu conectei agora no celular, tá? Mas eu achei muito interessante o assunto, agradeço pela explicação. Creio que ninguém tenha nenhuma dúvida, né? O chat tá limpo aqui para mim, tá só o pessoal mandando parabéns e colocando o nome. Então, para finalizar, né, eu gostaria de encerrar agradecendo também pela participação dos inscritos na nossa charla, essa classe teórica falando sobre a importância da alimentação, foi um momento bem bacana. Para mim, eu achei muito bacana, muito